Vamos falar das chapas aqui. Dos 5 nomes, tá? A gente lembrando, a gente teve a chapa do Delair, tá? Que teve suspeita de fraude, ok? Delair teve suspeita de fraude lá na apresentação dos formulários dos membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração, né? E aí ele resolveu não mais concorrer, ele resolveu abrir mão da candidatura, né? Para possivelmente, de repente, ter que responder vamos dizer assim, a possíveis ações judiciais até, tá? Bom, vamos lá. A primeira chapa, né, que não foi registrada, né? Então nós tivemos registradas, tá? Inclusive nós tivemos aqui, deixa eu só antes mostrar para vocês, para a gente passar só para os que não conseguiram registro. A gente teve o posicionamento já de alguns candidatos falando sobre o registro, tá? Da sua chapa, e a gente vai trazer aqui também. Então, nós temos Dunche, tá? BAP e Maurício Gomes de Matos, todos eles tiveram suas chapas registradas, ok? Pedro Paulo e Valim não tiveram suas chapas registradas, elas não foram, vamos lá, elas não foram impugnadas, tá? Elas não foram impugnadas, são coisas distintas e diferentes, tá? Eu quero trazer aqui agora para vocês o Maurício, tá? Ele se posicionou sobre a questão do registro, né? Da chapa. Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês agora. Aqui, ó. Tá no Twitter dele, tá? Tá no Twitter dele, mas tá lá. @MGM Flamengo, a Comissão Eleitoral aceitou o registro da candidatura da nossa chapa Mengão Maior. Cumprimos rigorosamente as exigências, apresentando todas as certidões e as 152 assinaturas de sócios exigidas para validar a chapa, tá? Então, o Maurício lá apresentou todos os requisitos, né, para poder inscrever. Falando agora, Yuri, para inscrever. E agora a gente volta para chapas não registradas. Tivemos a primeira do Pedro Paulo. Quem acompanhou aqui, né, quando eu disse aqui que a eleição do Flamengo poderia parar na justiça, viu dos problemas que o Pedro Paulo estava tendo junto à Comissão Permanente Eleitoral. Que problemas, né? Primeiro, ele chegou lá, quando ele foi fazer o registro da chapa, a chapa ela tem que ser, né, de estatuto, ela tem que ser inscrita de maneira completa. O que é maneira completa? O candidato a presidente e a vice-geral, né, do Flamengo, candidato a presidente da Assembleia Geral e vice, e 80 nomes do corpo transitório do Conselho Deliberativo e 72 nomes do corpo transitório do Conselho de Administração. E essa é a chapa completa, ok? Então, quando o Pedro Paulo foi lá para poder escrever, ele não levou as autorizações. A gente explicou aqui, né? Ele, no caso, ele levou um requerimento, né? No caso, pedindo que tivesse acesso à listagem completa. O argumento dele foi em cima, né, dos problemas que a LGPD vem dando. Em que sentido? Hoje você tem 6.124 associados aptos a votar, mas somente 1.246 liberaram o compartilhamento dos dados. Então, esses 1.246 que ficaram disponíveis para serem comprados, né, no caso a listagem, a relação de eleitores, pelos candidatos. E o Pedro Paulo se sente injustiçado, né? Ele não vê igualdade quando você tem uma lista menor e você não consegue trabalhar para poder formar a sua chapa com uma listagem. Então, esse foi um dos problemas. E ele não levou, tá? Não levou vamos dizer, esses avisos, né? Essas autorizações, perdão. Isso aí. E aí, o que acontece? Não teve essas autorizações, né? No caso lá da participação do Conselho de Administração e Deliberativo, e a gente já explicou aqui. Eles também questionam, tá? Eles também questionam o tempo de vida associativa do Pedro Paulo, que a gente também já trouxe numa matéria, tá? A Comissão Permanente Eleitoral alega que o Pedro Paulo começou o tempo de vida associativa em 19, né? Em dezembro, tá? 10 de dezembro, ou seja, depois do recorte
né, do dia 31 de agosto de 19 para poder ser candidato agora, tem que ter 25 anos de vida associativa. Eles apresentaram uma outra matrícula, tá, com uma data de admissão de 2006 e mandaram isso, né? E aí isso aconteceu entre o dia 10 e o dia 11, a Comissão Permanente Eleitoral formalizou, tá? Isso, então eles formalizaram pedindo as certidões também, né? Também foram 3 problemas, né? Problemas com as certidões e que estariam faltando para poder eles regularizarem a chapa e, né, também, né, que né, na questão lá né, não tem tempo de vida associativa e tal. Então aí a chapa apresentou um requerimento em seguida, né? Apresentou um requerimento. E aí você tem assim, resumindo, gente, assim, eu tenho um relatório da Comissão Permanente Eleitoral, tá? E aí o que aconteceu? A Comissão Permanente Eleitoral, ela foi lá na secretaria pedir, falou, olha, tá bom, você tem 5 anos de vida associativa, entrou em contato com a secretaria, né? E aí a secretaria falou que ele ingressou em 2006 como proprietário, ficou até agosto daquele ano, né? E tal, e em dezembro de 2009 ele ingressou novamente, né? Mas dessa vez comprando o título de outra pessoa, tá? Conforme consta. Então, assim, ele tinha um título que era um número, né? Lá de 2006, e quando ele voltou em 2019, ele comprou um outro título. Então, ele passou a ter um tempo de vida associativa diferente, né? Diferente ali da primeira vez. Então, quando a Comissão Permanente Eleitoral recebeu essa informação da secretaria ali, ela entendeu que o Pedro Paulo não atende, né? De que vai contar o tempo de vida associativa de 2019. Então, basicamente, os problemas do Pedro Paulo são esses, tá? Os problemas do Pedro Paulo entram nessa questão que a gente já trouxe aqui, do tempo de vida associativa, os formulários de autorização para o Corpo Transitório Deliberativo de Administração e as certidões. E eles vão recorrer. Inclusive, a gente passarei o vídeo, já vou trazer o problema da chapa do Valim, né? Passando o vídeo aqui. Amigos e companheiros do nosso movimento, sócios e conselheiros do Flamengo. Hoje, dia 21 de outubro de 2024, o movimento Tradição e Juventude do Flamengo recebeu no e-mail oficial da campanha do Dr. Pedro Paulo e Ciro Darlan o parecer da muito digníssima comissão eleitoral presidida pela pessoa ilibada e honesta do Dr. Mário Puchel e sua equipe. Parabéns, Comissão Permanente Eleitoral. Nesse momento, este parecer indefere o nosso registro da nossa chapa, como já era previsto, porque estamos atacando a questão da aplicabilidade da coleta das assinaturas. Vejam aí os problemas que estão acontecendo ao conseguir as tais assinaturas para a inscrição de chapas. Tem casos graves, que não é com a nossa chapa. E antecipo que estamos apoiando a comissão eleitoral nesse ponto. Nós temos, pelo estatuto, o direito a recorrer e levar esse debate ao plenário do Conselho de Administração. O movimento Tradição e Juventude vai recorrer à chapa Ciro Darlan e Pedro Paulo, e lá levar a questão para o plenário e vamos respeitar os poderes do Flamengo. Parabéns a todos envolvidos. Então é isso aí, né? Teve essa questão, né, dos 3 problemas, né? Tempo de vida associativa, certidão e os formulários dos sócios. Eles vão recorrer ao plenário do Conselho de Administração. Problema do Valim. Vamos lá. Problema do Valim, que acontece? Alguns sócios, tá? Vários nomes na chapa do Valim começaram a ser questionados. Isso começou no dia 10 de outubro. Vários nomes ali, tanto do Conselho de Administração, como também
né, do Conselho Deliberativo, tá? O corpo transitório, ok? O corpo transitório. Aí, a Comissão Permanente Eleitoral começou a questionar esses nomes e tal, e pedindo esclarecimentos à chapa. Então, assim, alguns sócios, inclusive, tá, eles foram substituídos. Tiveram vários nomes ali que a Comissão Permanente Eleitoral questionou. Inclusive, a gente fez aqui a live com o Grupo Flafute, que esclareceu, inclusive, também um dos questionamentos da CPE, que era a letra parecida ali no formulário e tal. Foi esclarecido isso, e eles também substituíram alguns nomes, tá, que estavam lá no corpo transitório, tanto do COD como do COAD. COD, Conselho Deliberativo, COAD, Conselho de Administração. Tá? Sendo que tiveram alguns associados que informaram a Comissão Permanente Eleitoral, e a Comissão Permanente Eleitoral, ela ligou essa informação que eu recebi de um por um. Ela pegou lá a chapa do Maurício, ela foi ligando, olha aqui o nome, de um por um, para cada sócio, para saber se tinha autorizado, entrando em contato com cada sócio. E fez isso com cada chapa. Emerson Santos, passando agora aqui o problema do Valim. E na do Valim, além desse problema que a gente trouxe aqui, que até o Grupo Flafute esclareceu, né, dessas questões lá do nome nos formulários, eles também, duplicação de nomes, substituíram, mas tiveram sócios, segundo a Comissão Permanente Eleitoral, afirmando categoricamente que não assinaram as autorizações e declarações apresentadas pela chapa do Valim, tá? E então, assim, eles entraram em contato perguntando, você está na chapa aqui do Valim. Aí o cara falou, olha, não tô, tem a ficha aqui, você assinou? Não assinei a ficha, tá? E aí pediram, né, no caso, para que, né, fosse, né, apurado. O Valim também fez algumas medidas, mas, em tese, o grande questionamento ficou por conta, tá, dos nomes, do questionamento dos nomes. E o parecer da Comissão Permanente Eleitoral foi no sentido, né, já que ali em cima do Estatuto Social, né, do Flamengo, tá? Né, dos seus, vamos dizer assim, do que compete, né, lá o Estatuto, de não dar o registro para o Valim, em cima dessas... basicamente, vamos lá, formalmente eles disseram o seguinte, de que o Valim ele não cumpre o requisito, né, ou seja, qual o requisito? Ter a chapa completa para inscrição, né, e não ter levado, né, a autorização expressa dos associados para integrar a chapa dele. Tá? E aí, assim, a comissão até explica lá no parecer que os formulários foram disponibilizados ainda em junho, que, tipo, dizendo, eles tiveram tempo e tal, e periri parará. Mas, basicamente, tem esse problema, né? Eles alegam, tá, que não foi levado todas as assinaturas e que algumas que estiveram lá não foram válidas, porque alguns associados não teriam autorizado a sua participação na chapa. Aí, assim, o Valim, vou colocar o posicionamento do Valim. Marcílio, se a pessoa não assinou, então, aí é uma questão que vai ter que acompanhar. Vamos acompanhar aqui o posicionamento do Valim, tá? Sobre isso. Fala aí, pessoal, principalmente os apoiadores da chapa, né? Fomos surpreendidos há poucos minutos atrás com a decisão da Comissão Permanente Eleitoral negando o registro da nossa chapa. Sim? Um absurdo total, porque cumprimos todas as exigências. Aliás, mais ainda do que reza o Estatuto e diferentemente do que foi exigido das outras chapas. Né? É incrível isso. E começa a me passar um filme de 2012, né? Quem se lembra de 2012, que a chapa que eu liderava foi impugnada, né? Está acontecendo basicamente a mesma coisa em 2024, só com uma diferença. As pessoas em 2012 que combatiam aquelas práticas que aconteciam no Flamengo antigo são as pessoas que hoje estão querendo impugnar a nossa chapa. Então, quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos continuar firme, vamos recorrer ao Conselho de Administração, eu tenho certeza que
que dessa vez o Conselho de Administração vai aprovar o registro da nossa chapa. Flamengo correndo perigo, galera. Não podemos esmorecer. Agora que a gente tem que ir para dentro, vamos para dentro e vamos ganhar essa eleição. Conto com todo mundo. Vamos lá. Saudações rubro-negras. Então tá aí, né? O posicionamento do Valim, tá? Assim, o Marcílio, ele pode, se confirmando qualquer situação de assinatura, né? Ele vai responder com certeza, por isso aí, né? No caso, a chapa, as pessoas envolvidas e tal. Ele diz, né? Nós temos aí, trazendo o contraditório, o Valim diz que cumpriu todos os requisitos, a Comissão Permanente Eleitoral diz que ele não cumpriu, né? E que, inclusive, alguns sócios não teriam autorizado a sua participação, tá, na chapa do Valim, né? E que isso foi feito de maneira formal, inclusive pelos os sócios fizeram isso de maneira formal junto à Comissão Permanente Eleitoral, de que não teriam autorizado. E aí a gente vai ver como é que isso vai se dar. Então, agora, o que acontece? A chapa do Valim, gente, vamos lá, ela não foi impugnada, tá? A chapa do Valim, ela não foi impugnada. Eu sempre falo aqui para vocês, o candidato escreve, a Comissão Permanente Eleitoral registra e o Conselho de Administração homologa. É ele que impugna. Então, o que aconteceu é que a chapa do Valim e a do Pedro Paulo, elas não foram registradas. O que acontece agora? A gente já viu aqui em diversas oportunidades que, após esse período de verificação de elegibilidade por parte da Comissão Permanente Eleitoral, né, os candidatos, eles podem, após a emissão do parecer da Comissão Permanente Eleitoral, entrar com um recurso no Conselho de Administração das decisões da Comissão Permanente Eleitoral. Então, o Pedro Paulo vai entrar, como já disse lá o Leonardo Ribeiro, que a chapa dele vai entrar com esses recursos, né, alegando que ele tem o tempo de vida associativa e também, né, no caso, debatendo e discutindo todas as outras questões que foram questionadas pela Comissão Permanente Eleitoral, da certidão e também dos formulários para o Conselho Deliberativo de Administração, né, o corpo transitório, e o Valim tem essa questão, né, de que a comissão anulou essas fichas que não teriam sido feitas, não teriam sido autorizadas, né, e preenchidas por esses sócios, elas foram anuladas, então o Valim também ficou sem registro por não estar cumprindo, tá? Por não estar cumprindo com o que pede o estatuto, né? Que para você escrever a chapa tem que estar completa. Ele vai recorrer. Tudo isso, gente, vai ser debatido, tá? Debatido no Conselho de Administração. Então, como é que funciona? Vai ter uma reunião normal, vai se abrir a reunião, e aí você vai ter a ordem do dia, com a pautinha lá, para você seguir aquela pauta, e aí vai chamar Pedro Paulo. Aí Pedro Paulo, aí vão ler lá o parecer da Comissão Permanente Eleitoral, aí o Pedro Paulo vai apresentar a defesa e tal, os argumentos, e periri parará, e o plenário vota. Valim, mesma coisa. Parecer da Comissão Permanente Eleitoral, tal, Valim apresenta a defesa, né? E depois vota o plenário. Aí vota pela homologação ou não. Aí depois daí não tem mais como recorrer. A decisão é soberana e é como se fosse uma última instância ali com relação à homologação da chapa, né? Agora vai ter que ver como é que vai ficar essa questão aí de autorização, porque alguns sócios afirmam não terem autorizado, tá? E de que não teriam preenchido essas fichas. Vamos ver, vamos aguardar. O Valim, aí, nesse primeiro momento, já apresentou, né, esse vídeo, né? Tendo mais alguma manifestação dele, a gente vai trazendo aqui, tá bom? Bom, gente, espero que, né, a gente aqui esclareceu, né? Aqui a questão do... Deixa eu até ver se o Valim também colocou lá no Instagram dele, que a gente vai disponibilizar o link depois, né? Desse vídeo, né? Tá aqui. Então, a chapa do Valim, ela teve o seu registro indeferido, tá? A forma é essa. Edmilson, Túlio, essa comissão é independente ou ligada a alguma chapa? As pessoas que estão lá, eu não sei se todas, mas o presidente, por exemplo, puxou o apoio ao BAP.
Inclusive, isso foi falado já aqui em outras lives minhas. Então, gente, eu vou agradecer a vocês, muito mesmo. Espero que eu tenha esclarecido. Vou ver se eu faço alguns recortes. Então, tem todas as informações aqui. Tendo novidade, me sigam nas redes sociais ou serflamengo.gmail.com.br, perdão. Vão lá, as informações vão ser passadas nas minhas redes sociais também em tempo real. E eu vou até procurar saber junto com o Valinho, com a chapa do Valinho, sobre essa questão diretamente de vamos dizer assim, possibilidade, né, de fraude que a Comissão Permanente Eleitoral levanta, né? Então, vou até perguntar, pedir um posicionamento do Valinho, porque de fato é uma coisa séria, né, uma acusação séria, e tanto o Valinho como as pessoas que estão com o Valinho, vocês acompanharam aqui, inclusive o pessoal do Grupo Flafute, né, são pessoas muito sérias, e então acredito que eles devam ter um posicionamento com relação a isso também.